muito cedo, sempre mais cedo, qualquer uma das mulheres de casa. E aquela manhã foi parecida a algumas outras que já tenho tido. Porque conforme sentei no meu sofá, comecei a orar e Deus interrompeu a minha oração. Deus foi rude e mal educado e interrompeu a minha oração. E a minha oração é muito mais importante do que ouvir o que Ele tem para dizer. Quando eu ia começar a orar, Deus interrompeu-me e Deus começou em catadupa a trazer-me pensamentos e eu percebi no final que era uma palavra que Ele queria que eu trouxesse. Às vezes Deus faz isso, às vezes Deus facilita-me o trabalho de uma tal maneira que eu não preciso de estudar muito a Bíblia. Ele diz-me os versículos todos, Ele conta-me as histórias todas. Acontece montes de vezes isso. Às vezes eu ouço alguns colegas meus dizem, para preparar um sermão eu estou horas. E eu às vezes para preparar um sermão só preciso de 10 minutos sossegado. Não é sempre, calma. Eu gostava que fosse sempre assim. Esse em 10 minutos Deus mostrou-me tudo aquilo que eu devia pregar. Mais uma vez cometi o erro, se calhar como alguns de vocês, ouvimos a voz de Deus e não tomamos nota. Quantos fazem isto? E depois queremos lembrar-nos. Então eu sentei-me aqui esta semana e disse, bom, vamos preparar a palavra. Vamos preparar a palavra, mas que palavra? E de repente eu lembrei-me de duas palavras que estavam naquela conversa que Jesus teve comigo. Perder Jesus. Eu disse, uau, é isso, perder Jesus. Mas já não me lembro de nada. Então humilhei-me e disse, vá lá, Senhor, por favor. Eu sei que tu não te esqueces de nada. Ao contrário de mim. Então, por favor, lembra-me outra vez aquilo que me disseste naquele dia. E Ele lembrou-me. E ajudou-me ainda a lembrar mais coisas. Então, claro que não foram em 10 minutos a palavra, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Há dias, há momentos assim. Tenho esse privilégio. Contudo, a palavra que tenho para vos trazer poderá soar dura, contudo, esse não é intuito, é precisamente o oposto. É continuar a despertar-nos. Percebendo, crendo que estamos a viver os últimos dias. Estamos mesmo a viver os últimos dias. Eu quero estar a viver os últimos dias, porque eu quero estar com Jesus o mais rápido possível. A segunda informação que já tive ontem do Festival da Esperança, entre pessoas lá no Campo Pequeno e online, ou seja, pela internet que viram, provavelmente cerca de quase 1000 conversões. Claro que os números são números, valem o que valem, pode ser menos, pode ser mais, há aquilo que se vê, há o que não se vê, não importa, mas para já temos aquilo que se consegue ver, contabilizar os olhos humanos, e há pelo menos quase 1000 conversões, e eu acho que nós devíamos dar uma grande salva de palmas a Jesus, que a glória dele. Hoje irão acontecer ainda 2 reuniões, uma às 15 da tarde e outra às 19 da tarde, do fim do dia. E acreditamos que Deus ainda vai fazer coisas maravilhosas também ao longo deste dia. Então a palavra que eu quero trazer-vos hoje é precisamente isto, perder Jesus no meio de tantas coisas. Nós podemos perder Jesus no meio de tantas coisas. O Espírito alertou-me para este perigo. O que devemos entender é que podemos estar perto ou achar que estamos perto e ainda assim estarmos longe. Podemos achar que tudo nos está garantido, mas ainda assim acabar por perder tudo. Podemos saber muito, ter tido boas e grandes experiências, ter boas referências no mundo cristão e ainda assim perder Jesus. Podemos conhecer a Bíblia, cantar as mais belas canções, não falhar com nada e ainda assim podemos perder Jesus. A essência do cristianismo não é ter de Cristo. A essência do cristianismo é estar em Cristo, ser de Cristo e ser para Cristo, até nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Esta é a essência do cristianismo. O cristianismo não é apenas receber um milagre. O cristianismo não é apenas sermos tocados volta e meia por Ele. O cristianismo é nós nos envolvermos com Ele de tal maneira que nós nos tornamos um com Ele. Ser imitador não é o mesmo que ser uma imitação. Para imitar Cristo é necessário estar perto dele, passar tempo com ele, ser um com ele. Uma imitação pode ser apenas uma reprodução de algo que ouvimos ou de alguma coisa que achamos que conhecemos muito bem. Ser discípulo não é o mesmo que ser crente. Para ser discípulo é necessário crer, claro. Mas crer de tal forma que tornamos os ensinos de Jesus a nossa vida e não apenas parte dela ou aquilo que nos interessa. Para ser crente, claro, basta crer, independentemente se pomos em prática ou não. Há muitas pessoas que acreditam. Aliás, a Bíblia diz que os demónios também acreditam.
Qual é a diferença? Eles não põem em prática aquilo em que acreditam. Qual é a diferença de ser um discípulo? É que nós também acreditamos, é que nós também queremos, é que nós também sabemos, mas pomos em prática na nossa vida. Para ser um imitador e um discípulo de Jesus, não podemos nos dar ao luxo de perder Jesus. Se não estamos a imitar quem? Se não estamos a ser discípulos de quem? Com a expressão perder Jesus, quer dizer que podemos achar que estamos lá, ou que Ele está lá, quando no fundo e na verdade sabemos que não é assim. Ouvi alguém um dia destes a partilhar a palavra, estava a ouvir via internet, alguém a pregar a palavra e ele dizia que a presença de Jesus, que nós sempre falamos de uma forma às vezes tão abstrata, a presença de Jesus é o próprio Jesus. Por isso eu acredito, não porque eu orei ou porque fiz isto ou aquilo, eu acredito que Jesus curou porque Ele está aqui. A sua presença não é alguma coisa mística, não é alguma coisa que está baseada apenas e só nas nossas palavras. Jesus está mesmo aqui. Eu sei que não é uma questão apenas, eu acredito, Ele está mesmo aqui. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3, Ele ia estar no meio deles. Jesus está aqui nesta manhã. Claro que nós não o podemos ver fisicamente, nós não o podemos sentir ou tocar nessa forma com os nossos sentidos, mas Jesus está aqui. Ele disse que estaria aqui. Se Ele está aqui, tudo pode acontecer. As cadeias são abertas. As doenças, elas saem. Não houve lugar, até no lugar onde havia menos fé, houve menos milagres, mas houve milagres, porque Jesus estava lá. Porque onde está a presença de Jesus, está a pessoa gloriosa de Jesus, e Ele está aqui conosco. Agora a questão é que se o que temos e experimentamos é apenas uma sombra e não a pessoa de Jesus, ou apenas uma ideia ou ideias sobre Jesus, então corremos o risco de já ter perdido Jesus há muito. É por isso de vez em quando, e eu gosto de ser guiado pelo Espírito, por isso não faço estas coisas nem por escola, nem por outra razão. Faço quando percebo da parte de Deus, e por isso durante a semana partilhei com alguns de vocês que sentia esse peso no meu coração de fazermos isto, orarmos, jejuarmos e orarmos juntos esta manhã por algo de Deus diferente, por causa disso mesmo. Porque nós corremos o risco de perder a presença de Jesus. Nós podemos estar aqui todos os domingos de manhã a cantar de Jesus, a pregar sobre Jesus, e a presença de Jesus nem estar aqui. Eu vou-vos explicar o que é que isso quer dizer. É um perigo, cá está. Estarmos numa reunião destas, por exemplo, fazermos afirmações de que Ele está presente. Uau! Quando sabemos que a nossa vida no dia-a-dia não acompanha isso. Ouso dizer até que é uma mentira. Até me arrepiei. Dizermos que Jesus está aqui, se no nosso dia-a-dia já o perdemos há muito. É verdade que Jesus veio do céu para nos encontrar no meio das nossas trevas, é verdade. Mas também é verdade que Deus se fez homem para que nós o pudéssemos encontrar a Ele. Em alguns momentos nós encontramos pessoas encontramos Jesus a ter com algumas pessoas. Mas também encontramos em muitos momentos, como lemos há pouco acerca do leproso, pessoas a irem ter com Jesus. Porque Jesus é isso mesmo, Ele é o mediador entre nós e Deus e nós. Através de Jesus, Deus chega até nós. Mas por causa de Jesus, nós podemos chegar a Deus agora. É uma busca de parte a parte. Ele procurou-nos. Como o pastor saiu à procura da ovelha perdida. Como aquela mulher virou a casa ao contrário, à procura da dracma perdida. Mas agora, irmãos, você se lembra qual é a terceira história que Jesus conta lá em Lucas 15? O pastor e a ovelha, a dracma perdida, e depois qual é? Filho pródigo. Quem é que procura quem no filho pródigo? Quem é que procura quem no filho pródigo? Adormeceram de repente? Mais bateria, por favor, mais alta. Quem é que procura quem no filho pródigo? É o filho pródigo. É o filho pródigo que procura. O pai corre meia distância. O pai todos os dias ia a um lugar provavelmente alto, não sei, de forma a conseguisse avistar, esperançoso que o filho voltasse, até que um dia o filho voltou. É o filho que volta, é o filho que decide fazer isso. Esta busca tem que ser de parte a parte. Deus não nos quer perder, mas cuidado porque a igreja pode perder Jesus. Não adivinho. Mas alguns lá no coração dizem, pastor, isso é muito difícil de acontecer. É? Vou-vos contar algumas histórias que o Espírito Santo me lembrou. E vocês vão ficar a pensar 2 vezes se isso não pode acontecer ou até se não está a acontecer com alguns de nós. Há 3 formas de nós perdermos Jesus. Toma nota, Joana. Podemos perdê-lo no meio de tantas coisas. Toma nota. Vocês não querem saber. Está bom, o Espírito depois revela-se a nós. Então deixa de estar à espera.
Faz como eu, não tomes nota e depois estás ali a pedir, por favor, lembra-me que eu já não sei o que é que eu ouvi. Podemos perder Jesus no meio de tantas coisas. 2. Podemos perder Jesus à frente dos nossos olhos, encandeados com as nossas coisas. 3. Ou podemos perdê-lo ou trocá-lo por outras coisas. Os primeiros 2 textos. Primeiro, Lucas. Bora. Hoje é até às 3 da tarde. Aleluia. Estão lá já em Lucas 2, não? Quem já abriu em Lucas 2? Alguns corajosos que conseguem manejar bem a palavra. Outros estão com o dedo, mas às vezes o dedo está cheio de gordura e depois não passa bem no ecrã do telemóvel. Vocês metem os dedos em vários sítios, depois vão mexer no ecrã, aquilo depois é muito sensível, e aí mexe para cima e para baixo. Era aqui, já passou. Já lá estão Lucas capítulo 2, vamos ver a primeira história. Quando Jesus... agora alguns... já sei o que o pastor vai falar. É isso mesmo. Como é que é possível perder Jesus? É possível? Até os pais dele o perderam. Não te lembravas disto? Nem eu. Porque a maioria de vocês são como eu sou como a maioria de vocês. A gente gosta desta história para dar ênfase ao Jesus prodígio, ao menino de 12 anos que é prodígio, que fica no meio dos doutores, que conversa com os doutores. É ou não é? Não é sempre a ênfase? Conversa com os doutores, que responde e faz perguntas e responde às perguntas. Olha, ele faz tudo. E está lá e o menino crescia, assim termina lá. E o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Oh, glória a Jesus, pelo menino Jesus de 12 anos. E eu já tenho uma filha com 12 anos. Meu Deus, por quê? Aleluia, tudo dá graças. E nós damos a ênfase a essa parte, certa história. Jesus, menino Jesus, 12 anos. Oh, como ele era abençoado pelo Pai. Glória a Deus. Não, mas esqueça isso. A gente já sabe que ele é abençoado ainda antes de vir ao mundo, irmão. A história não está lá contada. A história não está lá contada para nós percebermos o quão gracioso. Antes dele nascer já a gente sabia que ele era gracioso. Ou você não sabia isso? Ou você não sabia que antes de Jesus nascer ele já era Deus, ele já sabia tudo acima e para além dos doutores? Então porquê é que nós ainda ficamos tão abismados com as coisas que... O que nos devia ficar a preocupar é o que é que aconteceu para Jesus ficar sozinho no meio dos doutores. E aí sim interessa-nos a história nesta manhã. Capítulo 2, verso 41. Bora lá juntos, vou tentar acelerar porque o tempo não para. E eu gostava que parasse. Gostava mesmo que parasse. 41 diz, desculpe a minha versão ser um pouco diferente, mas ouçam com ouvidos ouvir, por favor. Todos os anos, sublinha, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Já passou, graças a Deus, safei-me desta. Quando Jesus completou 12 anos, eles também foram à festa, como de costume. 43, terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Olha agora, mas Jesus ficou para... trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. 44. Pensaram, Maria e José pensaram, que ele estivesse entre os demais viajantes, ou seja, no meio dos outros miúdos. Estão comigo ainda ou não? Mas depois de caminharem um dia inteiro, oh Senhor, começaram então a procurá-lo entre os parentes e amigos. Alguém viu Jesus? Alguém viu o meu... Imagina, alguém está aqui que é pai, mãe. Alô, mostra esses braços no ar. Imagina isso. Não, a minha filha, ele está ali com os amigos. Oi, está? Será que está? Oi, não está. Não está com estes amigos. Está ao pé dos tios. Oi, estão aí. Não, oi, não está. Talvez ao pé de outros amigos chegados. Ei, estão ao pé de vocês. Oi, não? E agora começa a ficar... é possível perder Jesus. É possível, Joana, perder Jesus. É possível acharmos que Ele está lá onde sempre esteve. E às vezes não está. (45) Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam... Não percebi, eu li mal. Ok, 46, como é que diz aí na vossa Bíblia? 3 minutos, não foi? Já está a brincar. Quantos dias já vão? Eles deixaram passar um dia e então foram à procura. Chegam a Jerusalém
Como é que você ficava se perdesse os seus filhos durante... Oi? É porque naquele tempo não havia Facebook. I lost my dog. Vou pôr no Facebook a ver se alguém encontrou o meu cão. O tio, o Gerson, o filho do pastor Samuel Fernandes, roubaram-lhe a moto, ele pôs no Facebook, eu vi, olha... Naquele tempo não havia como. Mas por fim de 3 dias, então, eles acabaram por encontrar Jesus sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Cá está. A maioria gosta de lembrar e usar este texto apenas para salientar coisas espirituais acerca de Jesus. A sua sabedoria, a sua capacidade, etc. Mas o facto é que, apesar de Jesus não estar perdido, os seus pais adotivos tinham-no perdido. Claro que Jesus nunca se perde. Por isso a mensagem que o Espírito me deu. Ele nunca se perde. Ele está sempre no sítio certo, à hora certa, com as pessoas certas. Mesmo com 12 anos. Mas os pais perderam-no. Às vezes podemos perder Jesus de vista por causa das nossas coisas. Maria e José estão em viagem. Quantos aqui já fizeram viagens grandes? Quantos aqui já fizeram viagens grandes? Por favor, ajudem-me. Sim? Há muito a preparar. Não estou a perguntar se alguns de vocês são daqueles que começam quase um mês antes a preparar as coisas. Há gente que prepara em cima da hora. Não importa. A verdade é esta. No momento da partida, tu tens de ter uma série de coisas organizadas. Maria e José estão de viagem. Eles não têm que ir a um aeroporto e passar por tudo isso, mas não sei se não era pior ainda o caso deles. Eles não viajavam nem de autocarro, nem de avião, nem de barco. Eles viajavam, naquele caso concreto, provavelmente a pé, de burro, de cavalo, quando muito a pé e de burro. Era assim. Cavalos são os ricos. Eles estão em viagem, há muito em que pensar. Muito o que falar com os outros viajantes, claro. Muita coisa a acontecer, onde colocar os olhos. E claro que não estou a ser indelicado com Maria e José. Eu percebo-os claramente. Por vezes há tanto em que pensar. Há tantas responsabilidades para os adultos que alguma coisa fica para trás. Às vezes até os nossos próprios filhos. Eu já ouvi de histórias, e não estou a dizer isto agora com maldade, apenas até por graça, que não tem graça nenhuma. Pais até já se esqueceram dos filhos. Na escola, dentro do carro. E não estou a falar agora em situações dramáticas, está bem? Estou a falar em coisas, em finais felizes, está bem? Mas há gente que eu esqueci-me completamente do miúdo, estava aqui na conversa, depois o outro falando chamou-me para a gente ir ali beber um café, a gente foi, aí quando estava no café que me lembrei, então deixei o miúdo lá atrás, e lá voltei para trás. Quando lá cheguei, lá estava o miúdo, coitadinho, sozinho, no mesmo sítio, tal e qual onde eu deixei. Porque as crianças são assim, não é? Eu disse que era com finais felizes. O facto é que eles literalmente perderam Jesus. Não sabiam dele. Uma nota disto, igreja. Isto não é só para contar a história de Maria e José, é para nós ouvirmos Deus. Eles pensaram uma coisa e saiu-lhes. Eles pensavam que ele estava com quem, primeiro? Com os outros miúdos, com os outros viajantes. Depois pensaram que estava com os parentes. Depois pensaram que estavam com amigos chegados. E no fim Jesus estava em todo lado, menos onde eles achavam. Cuidado, irmãos. Às vezes nós temos tudo tão controlado. Achamos nós. Às vezes Jesus... nem saiu de onde estava e já nós demos não sei quantas voltas. Há um outro texto. Junta aí, Joana, por favor. Já que estás a tomar nota mentalmente. Apocalipse 3:20. Ela disse que depois ia ver ao YouTube. Ok. Apocalipse 3:20. Alguns de vocês sabem de cor. Bom, alguns de nós podemos dizer, Daniel Sajas, eu não sou como Maria e José. Aliás, eu sou pai, sou mãe, eu nunca me esqueci dos meus filhos. Eu nunca fiz... Claro que não. Mas também não estamos a falar dos seus filhos, estamos a falar de Jesus. Enquanto seguidores, enquanto discípulos de Jesus. É possível perder Jesus. Se os pais de Jesus o perderam, cuidado, nós também o podemos perder. Agora vê o que é que está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Aliás, todo o livro da Apocalipse é um escrito, é a revelação que o próprio Jesus dá a João, o apóstolo, quando ele está exilado numa ilha. Capítulo 2 e 3, assim, de forma muito abreviada, João pede especificamente para que João tome nota de 7 cartas.
E ele coloca lá os seus remetentes. Também não vou dizê-los agora porque eu estou assim atrapalhado, estou emocionado, estou nervoso. E vou de certeza pôr os pés pelas mãos. E vou dizer que ele escreveu para Lisboa e outra para Évora e outra para... E depois não foi nada disso. Mas também não importa. Acho que uma foi para Bragança, acho eu. Ou para o Sporting. Não. O Sporting não é nenhuma cidade. Desculpa, agora enganei-me. Estou a brincar. Mas ele manda escrever para 7 igrejas. 7 igrejas estariam na Ásia. Se vocês repararem, nenhuma delas é para Jerusalém. A razão disso é como termina o capítulo 1, a dizer que as sete estrelas são as 7 igrejas. Representa o número 7 ali, 7 igrejas, provavelmente é representativo da Igreja Universal. Portanto, todos aqueles que são filhos de Deus, que nasceram de novo através de Jesus Cristo. Okay? Então, estas 7 igrejas, e depois dizem alguns teólogos que cada uma delas, apesar de terem sido escritas mesmo para aquelas igrejas, para aquelas cidades, para aqueles lugares, foram lidas lá, etc. Jesus tinha uma palavra profética para cada um deles. Alguns também vão dizer, e de alguma maneira isso tem-se comprovado com o tempo, mas isso vale agora o que vale para nós. Mas dizem que cada uma dessas cartas pode-se referir a cada um dos tempos, das dispensações em que a igreja se foi desenvolvendo desde que Jesus subiu ao céu. Bom, mas isso é interessante. E pensavam que eu ia dizer que não interessava. É interessante, porque alguns vão dizer que as 2 últimas cartas de Filadélfia, esta acertei por causa do queijo Filadélfia, eu pensar já a comer, para a entradinha com uma tostinha, queijinho Filadélfia, tão bom, com uma azeitoninha por cima. Estou a brincar. E um moscatelzinho também mostrar. Ok. E a última, então, que aparece é de Laodiceia. Estão comigo, estão a olhar para a Bíblia. Olhem para a Bíblia, eu posso me enganar e eu preciso que alguém me ajude e corrija, porque isto está a ser gravado e depois vai para o YouTube. Eu, na semana passada, meti uma gafe qualquer e ninguém me corrigiu. Depois, quando eu estava a ver no YouTube, disse, como é que eu fui dizer um disparate destes? Também ninguém disse nada, grandes amigos, ok. Não, mas na boa. Era domingo de Páscoa, está tudo perdoado, está tudo tranquilo. Vamos voltar aí. Dizem, então, os teólogos que as 2 últimas cartas, elas podem ser uma expressão da igreja dos últimos tempos. Ou seja, uma igreja super, hiper, mega apaixonada por Jesus, Filadélfia, não tem nada a apontar, é extraordinária, e a de Laodiceia, a igreja que está a correr risco. Portanto, ou seja, dentro do mesmo grupo pode haver gente super, hiper, mega apaixonada por Jesus, super dedicado, não perfeito, mas gente que não quer perder Jesus por nada, antes pelo contrário, quer perder sem Jesus. E esta é brutal. Obrigado. Se não fosse Irmã Glória, eu já vos tinha despedido a todos. Ela é que vos chava. Que estes améns e estes glórias da Irmã Glória. A de Laodiceia, 3:20, o que é que diz? O que é que Jesus diz? Quem é que... 3 ou 4 de vocês tenham voz de coisa. Que leiam alto. Estou a brincar. O que é que diz? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ora, stop. Ora, quem é que bate à porta? Oi? Vamos ouvir a voz da sabedoria de Irmã Ana Ribeiro. Quem é que bate à porta? E ela responde. Do lado de fora, bate-se à porta. Quem está de fora era a resposta, mas ok, vá. Meio ponto, perdeu. Quem é que bate à porta? Quem é que... os espirituais. Cortei um bocadinho. Quem é que costuma bater à porta? Quem está do lado de fora. Agora sim. Quem é que está a bater à porta da igreja? Oi, quem é que está a bater à porta da igreja? Apocalipse 3:20. Quem? Jesus. Terceira pergunta, esta é brutal. Quem é que mandou a igreja pôr uma porta na... vocês estão-se a rir. Não vou pregar sobre as portas hoje, mas a gente pode pregar um dia. Porque os discípulos, assim que Jesus ressuscitou, a primeira coisa que eles fizeram foi fechar-se dentro de um cenáculo. Se vocês lerem com atenção, não está lá à toa. Foram trancar as portas. Quem é que os mandou trancar portas? Quem é que mandou a igreja de Laodiceia pôr uma porta? Agora, bem, vamos voltar, deixa lá, fecha a porta. Onde é que Jesus está, irmã Ana? Do lado de fora. Se vocês lerem com atenção o contexto da carta, e isto não vai estar no YouTube, vais ter que ler. A carta vai dizer que a igreja era uma igreja que tinha tudo, ou pelo menos achava que tinha tudo e não lhe faltava nada, que era rica, tinha as melhores vestes, tinha o melhor louvor, tinha o melhor pregador, tinha tudo. Só que no meio de tantas coisas, eles nem repararam que já tinham perdido Jesus. Então junta as 2 histórias. Maria e José, eles são escolhidos por Deus, o Pai, para serem os pais adotivos de Jesus, para cuidarem dele, para o acompanharem, para não o perderem. Assim que eles saem da sua aldeiazinha e vão à grande cidade de Jerusalém, qual é a primeira coisa que acontece? Eles perdem Jesus. Quando Jesus
Agora está no céu, Ele está falando com João, Ele está-lhe a revelar a palavra, Ele está-lhe a revelar a profecia. Ele diz, cuidado que a igreja da última hora corre um sério perigo. Qual é? Perder Jesus. Eu estava a esperar que você, glória a Deus. Não, ok. Não, na boa. Quando o Espírito me falou esta palavra, Ele deixou isto bem claro. Cuidado. A igreja está a deixar Jesus para trás. Sim, isso foi com intenção. Quando há pouco, enquanto estávamos em oração, e eu pedi, vamos apenas clamar pelo nome de Jesus. Isso sim, foi com intenção. Esse sim, foi de propósito. Que, irmãos, nós não podemos dar-nos ao luxo de, no meio dos nossos aleluias, glórias e isto e aquilo, perdermos a palavra, o nome, a pessoa mais importante, que é Jesus. E o Espírito disse-me isso, cuidado, a igreja está a deixar Jesus para trás. Eu escrevi. Enquanto corre cada um pela sua própria vida, há muitas distrações, mas uma só coisa importa ver, ouvir e seguir, que é Jesus. Maria e José perderam Jesus no dia-a-dia. A igreja de Laodiceia também o perdeu no meio de tantas coisas religiosas. E a pergunta fica para nós e nós. Maria e José estavam tão cheios com as coisas da viagem que só ao fim de 3 dias, aliás, ao fim do primeiro dia, desculpem, fiz aqui o erro, eles eram pela falta de Jesus. A igreja de Laodiceia estava tão cheia de si mesma, leiam a carta que é muito interessante, que Cristo nem cabia lá dentro e ninguém reparou, se importou. 2. Perdê-lo à frente dos nossos olhos encandeados. Ainda me dão mais uns minutos? Abra a tua Bíblia em Lucas 24. Tentar ser mais breve e deixar a palavra convosco, na vossa mão e nos vossos corações. A segunda forma pela qual podemos perder Jesus é ficarmos cegos para ver Cristo diante de nós, porque preferimos ficar encandeados com as nossas coisas. Eu vou ler outra vez. A segunda forma através da qual podemos perder Jesus é ficarmos cegos para ver Cristo diante de nós, que está diante de nós, porque Ele está sempre presente. Porque preferimos ficar encandeados com as nossas coisas. É possível ter Jesus à nossa frente e ainda assim não o reconhecer. Eu vou repetir. É possível ter Jesus à nossa frente e ainda assim não o reconhecer. Querem um exemplo? Momentos como os tivemos há pouco. Que a gente está a orar uns pelos outros. E a gente consegue ainda assim estar completamente distraída. É melhor ver a última notificação do telemóvel. É melhor ver se está a chover ou não lá fora. É melhor ver que horas são. E quando a gente está por ela, Jesus está, nós estamos diante dele. Mas é como se... Lucas 24, porque o tempo voa. Versos 13 a 34. Conta-nos a história de 2 discípulos. Só temos o nome de um, que era Cleopas, o outro não sabemos. Mas eram 2 discípulos que moravam numa pequena vila, talvez aldeia, que se chamava Emaús. Ficava a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. Eles eram discípulos de Jesus. É assim que começa a dizer a Bíblia no verso 13. 2 dos seguidores de Jesus. Jesus não tinha apenas os 12, Jesus tinha muitos discípulos. E muitos destes discípulos andavam sempre... Quando os irmãos às vezes lá nas multidões... a multidão andava com... Muitas dessa multidão, uma boa parte dessa multidão, eram mesmo seguidores de Jesus. Eram discípulos. Claro que os 12 foram especiais, foram escolhidos para andar sempre com Jesus e estar sempre com Ele. Mas Jesus tinha outros discípulos que deixaram as suas terras, como estes 2 de Emaús. Estão comigo aqui. Eles conheciam Jesus, eles estiveram com Jesus muitas vezes, eles ouviram Jesus inúmeras vezes, eles viram-no tantas vezes. E quando Jesus ressuscitou, o seu corpo não mudou. Ele era o mesmo Jesus, a figura era a mesma. Tanto que os discípulos, quando Jesus entrou no cenáculo, eles o reconheceram, era Jesus, todos o reconheceram. Mas há uma coisa que acontece nesta história, desculpe eu não estar a lê-la toda, estou a tentar parafraseá-la por causa do tempo. A verdade é que a Bíblia vai nos contar aqui que estes 2 discípulos, depois de Jesus morrer na cruz, depois da Páscoa, eles não esperaram pela ressurreição. Ou melhor, se lemos com atenção, eles esperaram. Mas não acreditaram lá muito, porque diz que eles vão caminhando, diz que Jesus se junta a eles e começa a perguntar: o que é que vocês estão para aí a falar? Eles dizem: tu andas no mundo da lua ou quê? Então tu não vês o que é que se anda, tu não sabes o que é que se tem acontecido ultimamente em Jerusalém. E Jesus deve ter feito assim um sinal
puxar por eles. E eles começam a desbobinar, então tu não ouviste, a falar aí de um fulano que era Jesus, toda a gente acreditou que ele era o Messias e tal, para a esquerda, para a direita, foi crucificado e morreu, e olha, e nós acreditávamos que era ele, este é que era. Mas de facto houve umas mulheres que disseram que ele ressuscitou, e de facto alguns dos outros discípulos estiveram com ele, ou disseram que sim, comprovaram isso, mas couve-se, porque eles vieram-se embora. Vale que às vezes a gente vai-se embora e Jesus vem-se embora connosco. É a nossa sorte. Você pode-se rir à vontade. Eles foram-se embora, mas Jesus foi-se embora com eles. Jesus não os queria perder. Uau! Agora eles estão diante de Jesus. Jesus está a falar com eles. Porque a seguir a Bíblia vai dizer que Jesus... a minha versão diz, como é que vocês podem ser tão tolos? Então vocês não conhecem as Escrituras. E começa desde Moisés até aos profetas a mostrar-lhes que o Messias tinha que padecer, tinha que morrer, mas que havia de ressuscitar ao terceiro. Eles tinham que esperar para não perderem Jesus. Mas eles... vamos voltar à nossa terra. Eles voltaram em Emaús. E é neste caminho, Jesus se encontra com eles. Mas diz a Bíblia que eles não o conseguiam reconhecer. Era como se os seus olhos estivessem fechados. Estavam meio encandeados com tanta informação que estava a acontecer. E às vezes nós estamos assim, igreja. Nós estamos tão encandeados com tudo o que está a acontecer, com coisas boas e com coisas menos boas. Ficamos encandeados. Não sei se alguém percebe aquilo que eu quero dizer. É como quando nós estamos assim meio a dormir ou mesmo a dormir e alguém acende uma luz de repente. Alguém já aconteceu. Eu durante a noite já estou farto de descontar, não faz mal. Eu levanto-me e nunca acendo nenhuma luz, a não ser quando chego ao sítio, que já sei que não vou incomodar ninguém. Mas às vezes a mão estica-se para o lado errado e carrego no interruptor na hora errada. É mau para todos. É horrível ficar encandeado. É uma sensação horrível, porque nós estamos com os olhos abertos, mas não conseguimos ver nada. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não estou a brincar, não estou a contar-vos uma história. Estou a falar de vida espiritual. Às vezes temos os olhos abertos, mas não conseguimos ver nada. Às vezes estamos encandeados com as nossas coisas. Às vezes só vimos aquilo que a nossa cabeça quer ver. Às vezes só vimos os nossos problemas, às vezes só vimos as nossas frustrações. O que estava a acontecer com os discípulos em Emaús? Eles estão diante de Jesus. Olha comigo, irmã Margarida. Eles têm Jesus à frente. Você não queria ter Jesus à frente lá, em vez deste cromo, não queria antes ter lá Jesus sentado à mesa lá na sua mercearia, quando é para falar dele. Então não queria. Vocês não queriam ter Jesus à vossa frente agora aqui a partilhar o seu próprio coração, em vez deste intermediário que só diz parvoices. Estes homens tinham Jesus à frente dele. Eles não conseguiram nem vê-lo, nem reconhecê-lo, nem ouvir, nem perceber. Alguém está a acompanhar comigo. Eles têm Jesus à frente, mas perdem-no. Perdem. Porque a seguir eles vão-se embora para casa. E quando chegam a casa, Jesus faz como se fosse continuar. Dizem, não te vás embora. Come connosco, pelo menos pernoitas aqui, depois de manhã sai cedo. Era hábito fazer isso. E Jesus era o que ele queria ouvir. Jesus entra e pega no pão, ele dá graças. E quando ele faz isto, diz que os olhos deles. Só que depois Jesus foi-se embora. Leia, e a seguir ele desapareceu. E de repente eles olharam um para o outro. Parece que estou a imaginá-los. Ouvir eles a porem assim as mãos no ombro um do outro. Tens para a mão no meu ombro. Já saí do plano. Paciência. Como é que não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos falava a Escritura? Sabe o que é que eles estão a dizer por outras palavras? Como é que nós o tivemos tão perto e o perdemos? Quando eles perceberam quem era Jesus, ele estava a ir embora porque ele tinha que ir a outro sítio. Alguém está comigo? Então é possível perder Jesus. Maria e José perderam-no, a igreja de Laodiceia perdeu, os discípulos de Emaús perderam-no. Deixa-me terminar. Dão-me 5, 6 minutos, por favor, eu sei que é tarde. Dão ou não? Mas dão com generosidade ou por favor? Nós podemos perdê-lo por causa de outras coisas, podemos trocá-lo. E a última história que eu quero trazer-vos é de Judas. A terceira e última forma através da qual podemos perder Jesus é quando o trocamos deliberadamente e conscientemente por outras coisas. E por favor, não se façam de esquisitos. Quase todos nós aqui, para não dizer se calhar todos, já o fizemos algumas vezes.
Podíamos percorrer a Bíblia e usar histórias e personagens para evidenciar esta realidade, como Adão e Eva perderam Deus lá no jardim, a oportunidade de estar sempre com Ele, por colocar os seus desejos e vontades à frente do Senhor. Como Moisés perdeu a terra prometida, e a terra prometida é símbolo da pessoa de Jesus Cristo, a nosso lugar de descanso, Hebreus 4, leiam por favor, por causa da sua rebeldia e desobediência. Mas gostaria de focar a nossa atenção em Judas, um dos 12. Sim, o que traiu Jesus. Claro que gostamos mais de dizer que Judas se perdeu. Aliás, até um título dado pelas Escrituras, o filho da perdição. Mas pessoalmente, eu gosto mais de ver por outra perspectiva a história de Judas. Eu vejo em Judas alguém que se perdeu porque perdeu Jesus. Nós perdemos-nos quando perdemos Jesus. O que é que Jesus disse de si mesmo? Eu sou. Quando Filipe disse, eu não sei para onde é que tu vais. Quando Filipe mostra que está perdido, ele não sabe para onde vai, o que é que Jesus responde em João capítulo 14? Eu sou o caminho. Quando Judas perde-se, porque perdeu Jesus. Rodrigo, nós perdemos-nos quando nós perdemos Jesus. Eu vejo em Judas, houve convidos de ouvir, alguém que se perdeu porque perdeu Jesus, ou pelo menos foi o que ele próprio achou. A maioria de nós conhece bem a sua história. Estou a acelerar para terminar. Ele foi um dos escolhidos para andar com Jesus. Não ouçam convidos de ouvir. Judas foi mesmo um dos 12. Alguém que teve privilégios que muitos gostariam de ter e não tiveram. Judas ouviu e viu coisas que mais ninguém no seu tempo ouviu. Judas teve a oportunidade de estar tão perto de Jesus, inclusive é na noite em que ele traiu Jesus. Era ele que estava sentado ao lado. É aquele, o que me trai é o que põe a mão no meu prato. Porque era assim que eles comiam. É como quando... Quem é que aqui gosta de caracóis? Quem gosta de caracóis? Como é que vocês comem os caracóis? Eu gosto de comer caracóis. Já sei, quando eu vou comer os caracóis à casa do meu pai, ele sempre põe um prato para cada 2 pessoas. Este é para ti e para a tua mulher. Eu digo, não quero comer com alguém que coma menos do que eu. Naquele tempo era assim que eles comiam à mesa, como nós hoje comemos caracóis. Eles partilhavam um prato para 2 pessoas, para 3 pessoas. Eles do mesmo prato tiravam todos. Judas foi alguém que esteve mesmo perto. Jesus não se enganou, irmãos. Alguns criar um provérbio, se alguém que temos de ter perto de nós é os nossos inimigos, não é? Mas ele não faz isso porque considera Judas um inimigo. Jesus amava Judas. Obrigado pelo vosso amém. Eu não estou a perguntar se tu amavas Judas, não és obrigado a responder isso agora. Mas eu sei que Jesus amava Judas. Mas em algum momento Judas perdeu-se porque perdeu Jesus. A determinada altura, apesar de estar perto de Jesus, Judas já só conseguia ver dinheiro. Estão comigo ainda? Judas está com Jesus, mas a única coisa que ele consegue ver à frente dele é... Leiam as histórias dos Evangelhos. Judas tinha a bolsa, ele já só pensava no dinheiro. Quando uma mulher partiu um vaso de alabastro, ele pensou para si mesmo e diz que a Bíblia, todos os outros concordaram. Mas quem parte o pensamento é de Judas. Mal empregado, aquele tinha-se vendido e upa, tinha-se ajudado muitos pobres. O filho da minha mãe é pobre. Judas, ouço convido, Judas está com Jesus, perto de Jesus, é próximo de Jesus, é íntimo de Jesus, come com Jesus, dorme onde Jesus dorme, viaja onde Jesus viaja, vai onde Jesus vai, mas os seus olhos já não estão há muito tempo na pessoa de Jesus. Eu não estou a falar de Judas, já perceberam? Estou a falar para nós. A determinada altura, apesar de estar perto de Jesus, só conseguia ver dinheiro, já só conseguia ver o que lhe interessava a ele mesmo. Sublinha interessava, interesses. Eu creio que Judas se suicidou. Porque ao trair e entregar Jesus, ele sentiu que o perdeu de vez. Isto é profundo. Eu vou escrever um livro sobre isto. Só vai ter esta frase lá. Anda livre. Eu creio que Judas se suicidou porque ao trair e entregar Jesus, ele sentiu que o perdeu de vez. Deixa eu fazer uma pergunta que não é assim tão tola. Quantos de nós já nos sentimos assim? Que já perdemos Jesus de vez porque o traímos outra vez? Só não cometemos suicídio porque vivemos numa sociedade hoje que é diferente e se calhar rodeados de gente e de um ambiente que não é propício para isso. Mas quantos crentes, quantas pessoas não cometeram um suicídio físico, mas espiritual já o cometeram porque já desistiram há muito, porque acham que perderam Jesus? A gente até lhe diz, mas tu não estás perdido, Ele ama-te, eu sei que Ele me ama. Ou seja, eu sei que eu não estou perdido para Ele, mas eu já o perdi. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? E aí eu escrevi aqui, pergunta.
Mas pergunto, será que não há entre nós Judas? Talvez o interesse não seja o dinheiro. Mas quantos de nós, irmãos, vimos à igreja, vimos a Jesus por causa de algum interesse que nós temos? Quantos de vocês estão aqui há tantos anos e sabem que há histórias verídicas, como por exemplo pessoas que vêm a Jesus porque estão doentes e depois são curados e nunca mais a gente os vê? Eles vieram à procura de Jesus ou à procura de satisfazer o seu interesse? Não estou a acusar ninguém, não estou a falar nada, estamos apenas a dar... Porquê é que Judas acabou por ficar com Jesus durante tanto tempo? Dava-lhe jeito, não lhe faltava. Alguém percebe do que eu estou a falar ou não? Sim ou não? Aliás, é por 30 moedas de prata que Judas trai o seu maior interesse. E de repente Judas fica... Alguém percebe? Judas está diante de uma balança. 30 moedas de prata e Jesus. O que é que ele faz às moedas de prata? Na última hora, Judas desistiu do maior interesse da vida dele, mas não conseguiu encontrar Jesus. Não que Jesus estivesse escondido. Judas não quis. Judas segue o caminho do meio. Ele escolheu desistir por completo. Eu tenho que terminar. Já passaram 6 minutos. Judas perdeu Jesus porque achou outro interesse. E quando outros interesses ganham lugar, se apoderam na nossa vontade, nos distraem, encandeiam, então não somos assim tão diferentes de Judas. Quando os nossos interesses podem ser alimentados por Cristo, nós ficamos perto. Mas se os nossos interesses não são do interesse dele, então ele já não nos interessa. Você sabe que se nós começássemos a fazer uma publicidade diferente da nossa igreja, aqui na pontinha e nos arredores só, bastava que nós começássemos a fazer uns panfletos e distribuí-los a dizer: todos os domingos nós oramos por cura. Todos os domingos nós oramos por problemas financeiros. Todos os domingos eu faço uma aposta com vocês. Eu sei, os crentes não fazem apostas, mas a gente os faz, que é para ver se eu ganho algum. Eu faço uma aposta com vocês. Eu ponho o meu ordenado de um ano em que nós todos os domingos, se nós falássemos aos interesses das pessoas, a casa estaria cheia. Todos os domingos haveria gente nova a visitar. E alguns até seriam curados por causa da compaixão de Jesus. Judas só estava com Jesus a determinado momento, ou a partir de determinado momento, por causa dos seus interesses. Enquanto Jesus serviu os seus interesses, Judas esteve perto. Mas não perto o suficiente para não perder Jesus. Conclusion, para aqueles que falam inglês. Perder Jesus aconteceu com Maria e José, com a igreja de Laodiceia, com os 2 discípulos de Emaús e claramente com Judas. Todos estes têm alguma coisa em comum. É o quê? Perder Jesus. Eu disse no princípio, era possível isto acontecer. É possível acontecer. Claro que sabe melhor ouvir uma mensagem que nos diga que Ele nos procura. Tão bom, não é? Ouvir, eu estava a ouvir ontem, depois já offline, Franklin Graham, o filho do pastor Billy Graham, o pastor Franklin, pregar o Evangelho apenas simples, puro, tão bonito. Mas aquela já não pode ser uma mensagem para nós, igreja. Vem a Jesus, Ele ama-te, tens um problema, tens um pecado, tens que reconhecer o teu pecado, tens que aceitar Jesus como teu Salvador e o teu problema está resolvido. Sim, essa é a primeira mensagem, essa é a primeira papa do bebê. Depois a gente aprender a andar, a gente tem que começar a aprender a pôr a mesa. E depois temos que começar a aprender a lavar a louça. E depois começamos até a aprender a fazer nós o arroz e outras coisas. Claro que sabe melhor ouvir uma mensagem que Deus nos procura. Deus vai onde nós estamos, que nunca nos perde de vista. Ai, meu Senhor. Mas claramente é mais duro ouvirmos do Espírito Santo, que nós o podemos perder. Estou mesmo a terminar, sério. Imagino como deve ter sido embaraçoso para Maria e José perderem Jesus com 12 anos. Imaginem como foi embaraçoso para a igreja de Laodiceia quando recebeu a carta de João. Eu sou o bispo de Laodiceia. Irmãos, recebemos uma carta registada do nosso apóstolo João. Não és frio, nem és quente, vomitar-te da tua.
João enganou-se. Imaginem como deve ter sido embaraçoso, irmãos, para Maria e José terem perdido o seu filho de 12 anos. Quem é que gostaria de contar esta história para alguém? Quando a minha Daniela tinha 12 anos, tive o grande privilégio de irmos passear ao Colombo. Aqueles dias de Natal em que aquilo tem milhares e milhares de pessoas. Dei 2 voltas a olhar para os relógios e quando dei a volta seguinte já ela não estava. Dei mais 3 voltas e nunca mais a vi. Estás-te a rir? Não há piada nenhuma. Uma vez, estupidamente, eu e a Catarina fizemos uma brincadeira que jurámos que nunca mais iríamos fazer. A Daniela era pequenina, ela não tinha mais de 4 anos. No Odivelas Park, ela sempre foi bailarina, ia à frente e disse para a Catarina: bora, vamos esconder, vamos só ver o que é que ela faz. Eu não vos conto o que é que ela faz. Quando nós nos escondemos, posicionados a vê-la, peço-te a ver hoje outra vez, a aflição, em 5 segundos, não foi, ela não estava distraída 1 minuto ali, não. Quando ela olha para trás, porque a garantia dela é: eles não me perdem e eu não os perco. E quando ela olha para trás e não nos vê, como é que se diz? A aflição. Eu saí a correr e agarrei nela: a gente está aqui, filha, desculpa, a gente não volta a fazer isto. Eu imagino como é que Maria e José se sentem. Imagino você, 4 dias, não importa, 1 hora, sem saber. Uma vez perdi um sapato da Daniela quando era mesmo bebê no Colombo e eu corri aquilo tudo à procura do bocadinho do sapato e voltei lá no outro dia a seguir a perguntar à segurança se o tinham e encontraram. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Imaginem como foi embaraçoso para a igreja de Laodiceia, ou que seria para a igreja na Pontinha receber aquela carta: eis que estou à porta e bate. Quem? Jesus! Não! Então acabamos de cantar sobre ele. Mas tu prega uma mensagem maravilhosa sobre Jesus. Porque é assim que os crentes espirituais falam. Como é que Jesus pode estar à porta? Algum dos assistentes pode abrir a porta para Jesus entrar. Oh, irmãos, é embaraçoso pensar que em alguns dos nossos cultos Jesus esteve ali fora a bater e não teve entrada. É embaraçoso perceber como os discípulos de Emaús, nós caminhamos, Jesus faz questão de ir connosco no meio da nossa frustração, porque eles iam frustrados, eles iam caídos, eles sentiam-se abandonados, eles sentiam-se derrotados, afinal o Messias acabou por morrer. E Ele acompanha-nos no meio da nossa miséria e nós não o conseguimos ver, porque estamos encandeados. Às vezes parece que gostamos mais do nosso sofrimento do que da vitória de Jesus. Cuidado, podemos ser como um Judas. Judas? Para trás de mim, Satanás. O de Satanás o quê? Há tantos Judas. Há tantos diabos às vezes entre nós. Não estou a falar de gente de processo, isso é outra história. Mas de gente que diz que é de Deus, de gente que diz que anda com Deus, de gente que tem a oportunidade de andar com Deus, comer com Ele, à mesma mesa que Ele. E a única coisa que sabem fazer é procurar os seus próprios interesses. Esta manhã vamos terminar e ir embora. Se calhar para nós no princípio da mensagem alguns achávamos que isto jamais poderia acontecer connosco. Mas deixem-me perguntar, eu estou a terminar. Mas e agora, no final? Se honesto, ou será que o Espírito se engana? Nós precisamos encontrar Jesus de novo. Não nos podemos dar ao luxo de o perder outra vez. Deixa-me terminar, não queremos terminar com choro, quero terminar com festa. Porque a Bíblia tem também exemplos encorajadores. Há pessoas que fizeram exatamente o oposto. Maria e José, da igreja de Laodiceia, de Judas ou dos discípulos. Há gente que fez exatamente o oposto. Há gente que estava pronta a fazer tudo para não perder Jesus. Vou dar-te uns exemplos e depois nós vamos embora. A mulher do fluxo de sangue. Quantos de vocês já ouviram esta história? Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela tinha tudo para desistir, ela tinha tudo para perder. Mas ela diz, eu não vou perder. Ela ouviu que Jesus estava naquela cidade. Ela furou a multidão. Ela fez o impossível para não perder Jesus. Querem mais? Zaqueu. Zaqueu subiu uma árvore porque ele não queria. Zaqueu era um cobarde. Zaqueu era o quê? Olha, Zaqueu foi que ele teve a oportunidade de ter Jesus na casa dele e você não. Portanto, falo com respeitinho do senhor Zaqueu, porque Zaqueu era um homem bacana.
Zaqueu subiu o mar porque ele não queria perder a oportunidade de ver Jesus. Querem mais? Os 4 amigos que abriram o telhado. Jesus estava em Cafarnaum, a casa estava abarrotada de gente, havia gente sentada na janela, havia gente pela rua, não havia como passar uma maca, uma cama, não havia como. O que é que aqueles homens fizeram? Não, a gente não vai perder a oportunidade de Jesus aqui. A gente vai arrebentar com o telhado. O senhorio depois arranja o seguro, depois paga, fala-se com o Simão ou com alguém que perceba disto. Depois, mas a gente não vai perder, nosso amigo não vai perder a oportunidade de estar com Jesus. Eles arrebentaram com o telhado e desceram Jesus, o homem no lugar onde Jesus estava. Só mais 2, só mais 3. Aliás, o cego Bartimeu, quantos conhecem a história do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está calado, ó cegueta. Embrulha-te na capa, estende a mão se não está dormente e espera que alguém te dê uma esmola e fica calado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, está calado, pá! Jesus! Não vou gritar mais que eu não consigo. Bartimeu tomou uma decisão. Eu não vou perder Jesus. Vão todos dar uma grande volta. Eu não vou perder. E não perdeu, que diz que Jesus parou e disse, o que é que se passa aí? Está um homem a chamar por mim, ele que venha cá. Oh, de um salto, Bartimeu largou a capa e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou, o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então faças conforme a tua vontade. E diz que Bartimeu viu e seguiu Jesus pelo caminho. Querem só mais 2 rápido. Carcereiro de Filipos, prende Paulo e Silas. Terremoto. Louvor, oração, terremoto. Portas abertas, ninguém foge. Não fogem vocês, mato meu. Saca da espada para se matar. Paulo disse, ei, calma, não faças isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Tua vida está protegida, a gente protege. O que é que aquele homem diz no final? O que é que eu preciso de fazer para ser salvo? Eu não posso perder o que vocês têm. O último, Nicodemos. Quantos já ouviram falar de Nicodemos? Nicodemos veio ter com Jesus de noite. João capítulo 3. Ele não queria. Mestre, sabemos que tu és alguém vindo de Deus. Eu não quero perder quem tu és. Eu não posso expor-me ainda, mas eu não quero perder quem tu és. Mas na altura do sepultamento, quem é que foi lá pegar no corpo de Jesus? Quem é que foi lá pegar no corpo de Jesus? É porque pegar no corpo vivo de Jesus, quando Jesus está a fazer milagres, é fácil toda a gente chegar perto. Quando o corpo de Jesus está morto, Nicodemos estava lá. Ele deu a cara naquele momento, porque ele não queria perder Jesus. Fica de pé comigo nesta manhã. Não precisas de cortar ainda, por favor.